Bola pro Neymar, dominou, vai passando, Elano de esquerda mesmo, não, ele tentou lançar, foi desarmado. Briga o Neymar, ganha o lance, tentou um balãozinho, foi pra dentro da área, vai pintar um golaço! Gol! Habilitó la posición para poder aprovechar ese esférico Luis Suárez. Neymar, que ya está donde debe entrar. ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no existe, se lo acaba de inventar. Olha o Neymar na rede de novo, passou que é o Júnior César, bateu! Perdeu a bola pro Juan. Juan tocou pro Neymar. Neymar em velocidade, deixou 2 para trás. Moledo tá em cima dele. Lá vai Neymar. Passou pelo Moledo, fechou pra área. Vai marcar o gol. A bola vai entrando. Gol! Gol! Neymar. Facilidade do Neymar. Vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço!